TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal, é uma satisfação novamente eu e o Carlos Gamas aqui sentado ao meu lado, adentrarmos a residência, ao lar de cada um dos nossos telespectadores para ver o programa Enfoque Espírita, que é veiculado, tá, aos sábados às 7h30, às segundas-feiras às 0h30, às quartas-feiras às 6h30 e às quintas-feiras às 0h30. Lembrando que nós temos um e-mail. Se vocês quiserem falar conosco, é só vocês nos enviar um e-mail para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Aceitamos perguntas, lógico, sugestões e também reclamações. O programa Enfoque Espírita pode ser visto também pela internet, www.tvc16.com. Pode ser visto também pelo Facebook, TV Correio da Manhã, e Instagram também, TV Correio da Manhã. Mas o importante, pessoal, é exatamente toda a programação do canal 16, Correio da Manhã e de Petrópolis, é veiculado em outras cidades do interior do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação de entretenimento, notícias, enfim. O canal é variado, tá certo? E a meu lado aqui está o nosso amigo, professor Carlos Gama. As suas considerações iniciais, Gama. Tudo bem com a nossa parte aqui, né? Isso. Vamos tocando aqui a saúde com o tempo. Uhum. O tempo na minha idade já faz uma diferença danada, né? Com certeza. Tá certo? Mas aí, felizmente, nós estamos tudo bem, com a graça de Deus, família inteira. Tá certo. Então, pessoal, vamos agora à nossa leitura, né? Palavras de Vida Eterna, vindo de Emmanuel através de Chico Xavier. E nós estamos exatamente no capítulo 94. Qual o livro? Não, é esse aqui, ó. A Palavras de Vida Eterna. E o título é Beneficência e Paciência. Abre aspas, a caridade é paciente e benigna, fecha aspas. Quem disse isso foi Paulo de Tarso. Nós encontramos da Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. E Emmanuel descreve da seguinte forma beneficência e paciência. Beneficência, sim, para com todos, prato dividido. Que página você está? Palavras de Vida Eterna. Não tem esse livro aqui, não. Não, você não trouxe. Veste aos nus, remédio aos doentes, asilo aos que vagueiam sem teto, proteção à criança desamparada, auxílio ao ancião em desvalimento, socorro às viúvas, refúgio aos indigentes, consolo aos tristes, esperança aos que choram. Entretanto, é preciso estender a bondade igualmente noutros setores. Compreensão em família, trabalho sem queixa. Cooperação sem atrito, pagamento sem choro, atenção a quem fala,
ainda mesmo sem qualquer propósito edificante. Respeito aos problemas dos outros, serenidade nas horas difíceis, silêncio às provocações, tolerância para com as ideias alheias, gentileza na rua, beneficência pode efetuar prodígios, levantando a generosidade e conquistando a gratidão. Contudo, em nome da caridade, toda beneficência, para completar-se, não pode viver sem a paciência. Gente, nos dias atuais, ter paciência é uma virtude muito boa, não é isso, Gama? É lei até. Não é isso? Ser paciente. Porque muitas vezes, pessoal, nós perdemos o nosso equilíbrio e perdemos a paciência. Às vezes a pessoa quer falar alguma coisa com a gente ou perguntar qual é a rua tal, a gente já fala uma porção de impropérios. Não é assim, gente. Nós temos que ter... quando se ensina alguma coisa, aquele que está ensinando tem que procurar descer até onde ele quer que se grave isso na pessoa que vai receber. Isso. Então, os espíritos são criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Nós temos que aceitar isso. Se não aceitamos isso, nós estamos brigando com a verdade. Perfeito, perfeito. Até a verdade jurídica, que vamos nos apoiar em pontos que ainda são duvidosos ou de difícil entendimento, mas tem que ser assim mesmo. E não podemos ficar nesse estado de discussões eternas aí. Perfeito, né? Perfeito. Aí surgem inimigos dentro da própria sede. Ah, certo, exato, exato. Então nós temos na face da Terra, não estou atacando ninguém. Sim. É conjunto geral. Nós temos aqui algumas, vão ficar por baixo, dezenas de religiões de grande porte. Sim. Isso é certo, com certeza absoluta. Se formos elevar mais, vai até umas 20, 25 religiões, que tem bastante número de gente. Não é tão forte ainda, mas não tem tanto fundamento lógico. Exato. Agora, se formos procurar por isso aí, a doutrina de Espírito era altaneira, que ela procura ser independente, né? Conseguireis a verdade e a verdade resgatará na face da terra. Exato. Para a gente trabalhar com calma, com uma caridade, sem procurar a perfeição absoluta, porque a gente erra, né? Mas amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazer caridade e exercitar o perdão, conquistar. Esses são os fundamentos que fazem com que o espiritismo possa andar tranquilamente, perfeito, enfrentando situações difíceis dentro do próprio sistema de divulgar uma doutrina. Sim. Que normalmente se encontra muita resistência para isso. Porque muitas vezes as pessoas não querem saber da verdade. Eles querem uma coisa que camufle aquilo que ele não quer e é livre-arbítrio. Mas depois vai ter que resgatar. Claro. E automaticamente a gente deve seguir em frente. Porque, na realidade, né, Gama, Jesus não impôs nada a ninguém. Não. Ele simplesmente, esse é o caminho, caminhai por ele. Não é uma afirmação positiva de um espírito superior que quer nos ajudar. Mas às vezes a gente não ouve adequadamente. E criou-se tantas alternativas que no final a gente não sabe se a pessoa estava de boa fé ou se a pessoa estava, digamos,
disfarçadamente entrando no problema. Exatamente. Então vamos lá, Gama. Nós estamos estudando, né, determinadas partes do Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 7 da segunda parte, que é da volta do espírito à vida corporal. E nós estamos lá, nós já tivemos um programa nas primeiras 6 perguntas e passemos então para a pergunta 337 de O Livro dos Espíritos. Então, vamos prosseguindo, né, gente? Vamos lá. Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Olha, Pode. certo. Do mesmo modo que as diferentes provas, mormente quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa, por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança que, pelo seu nascimento e pela sua posição que vem a ocupar no mundo, se lhe torne instrumento de castigo. Bem, vamos lá. Esse castigo, gente, é exatamente o quê? Deus não pune e não agracia ninguém. Esse castigo é a nossa consciência que nos acusa. Mas o importante é que, no plano espiritual, quando um espírito vai reencarnar, o que ele diz? Por favor, eu gostaria de prorrogar a minha reencarnação. É possível? Às vezes sim, às vezes não. Quando o espírito é um pouco mais elevado, ele diz, não, eu quero fazer logo, zerar as minhas contas dos erros do passado. Mas tem uns que têm medo, claro. Então eles postergam essa reencarnação. E o que acontece? Vai chegar um ponto em que você é obrigado a reencarnar, porque é uma lei de Deus, a reencarnação. E nós só avançamos espiritualmente através da reencarnação. Nós temos um período encarnado e um período desencarnado, que nós chamamos de intermissão. Essa intermissão é para que nós venhamos a estudar e trabalhar no plano espiritual, não é isso, Gama? Claro. Então, Progredir gente, material e espiritualmente. exatamente. Porque hoje o planeta Terra está beirando os 28 bilhões de espíritos, tanto encarnados Atenção, como... alguns deles atômicos, Sim. dotados de arma atômica. Exato. Com aqueles pensamentos maus, né? E nesse ambiente, nós vemos que muitos querem evoluir. E é dada a oportunidade de acordo com o grau evolutivo de cada um. Qual é o grau evolutivo do Gama? Não sei. E não importa, isso é foro íntimo dele. É moral. Ah, sim, porque ele fez por merecer o conhecimento e também a moralidade. Esses dois pilares elevam o indivíduo a planos superiores. Não tem a menor dúvida. Mas nós temos que ficar dentro das leis de Deus. Não podemos pular fora. Se nós venhamos a errar, e é comum no ser humano errar, porque nós estamos ainda num planeta de provas e expiações. E vamos errar, induzidos às vezes por terceiros, pelo nosso livre-arbítrio, não é isso, Gama? Isso. Ah, eu vou por aqui, que aqui é melhor. E de repente você acha um muro, você não consegue ultrapassar esse muro. As tentações são muitas. Ah, não tem a menor dúvida. A facilidade nos
leva para caminhos escusos. Então, é como Jesus diz, vigiar e orar, claro. E tem uma coisa que é muito importante citar, é bom que a gente prepare a nossa mente, porque após a nossa morte, o que vai ser investigado é o nosso comportamento antes, durante, depois temos conhecimento da doutrina e também das leis morais. Sim, sim. Porque nem sempre as leis morais estão a favor da doutrina. Às vezes é obrigado, é natural o homem usar o sexo. Sim, sim. Né? Não é natural? É Está casado, a está lei de unido a uma Deus, pessoa, é natural. Mas e daí? Não quer dizer que pode ser imposto para outro, porque eu tenho mais poder, então eu posso ter. Não pode. Não, eu Então, concordo. Esses limites variam muito, não só de povo para povo, até de religião para religião. Sim. Tá? Então, as religiões que admitem o casamento, muitas vezes, da mulher sem qualquer motivo. Da mulher ou do homem, né? Do ser separado. Já em outras, se pensa melhor nos filhos, né? As circunstâncias. Não é que vai ser feliz porque separou, isso é a mente da gente que faz isso. Felicidade é diferente da gente estudar o caminho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É por aí. Não é através da falsidade. Exato, entendi. Então, pessoal, nós vemos o quão, às vezes, é difícil, tá? Uma encarnação. Porque nós temos erros do passado que nós temos que corrigir. Por que não já começar agora? Faça o bem, não importa quem, não é isso, Gama? O ditado é simples. Aí acontece uma coisa maravilhosa. Você utilizou o seu livre-arbítrio para o bem e, ao agir para o bem, a espiritualidade que está perto de você, o seu mentor, anjo da guarda, como vocês quiserem, seu guia, chega e diz assim, eu vou falar de mim. Luiz, olha, você tomou a atitude certa. Então você está demonstrando confiança, né, Gama? Claro. Porque confiança, gente, não se compra, se adquire. Por isso que é importante que a gente entenda o seguinte, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque você pode entrar num caminho que é verdadeiro, sim, mas nefasto. Por maus pensamentos, exatamente. Através de pensamentos e atos também. E atos. Aliás, né, você Gama, é dessa religião e manda perseguir as outras, você já errou. Não. Porque, veja bem, todas essas religiões, seitas, não importa. Não estamos falando mal. Todas elas têm o seu grau de verdade dentro do grau evolutivo de cada indivíduo que há. Ou seja, todos aqueles que estão em todas as religiões eventualmente cometem erros. Mas quando cometem erros, mas alguém chega e diz, fulano, isso aí está contrariando a doutrina, ele tem que parar e refletir, né? Porque ele entende melhor aquele assunto que ele acha aquilo certo. Ah, sim. E até mais, aquele ato que ele está utilizando para tomar aquela providência é realmente apoiado pelas leis morais que Jesus nos deixou bem claro. Sim. Não é isso? Então não é porque você segue diariamente, quando acorda lá, os 10 mandamentos, que basta, até porque 10 não basta. Né? Então tem muito erro ali. E principalmente aquele erro que se repete, que é através do pensamento. É no ser humano, é comum. E outro que também é muito comum, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará. Ou não. Exato. Entendeu? Vai depender exatamente das atitudes do indivíduo. Das atitudes, né, que ele vai tomar. Exato, perfeito. Ele pode, espontaneamente, ou submetendo-se às leis de tentação, ele então vai em torno de um prazer, ou de uma segurança, ou de uma opinião, e aí escorrega no caminho. Escorrega feio. Mas, Gama, já nos avisaram que nós temos que fazer um primeiro intervalo, tá certo? Pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já.
Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. E nós estamos falando da volta do espírito à vida corporal. Nós falamos agora no primeiro bloco sobre a pergunta 337. Então vamos a 338. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, que é o que decidiria qual deles pertenceria o corpo? Muitos podem pedi-lo, mas em tal caso, Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Olha, porém, como já eu disse, o espírito é designado antes que soe o instante em que haja de unir-se ao corpo. Então, a primeira coisa, o objetivo da encarnação, em qualquer circunstância, Certo. o objetivo da encarnação é sempre a evolução. Tá? Em todos os sentidos. Aí é em todos os sentidos, evolução ética, evolução moral, evolução cultural e até de conhecimento das leis morais, Sim. para saber como se comportar diante da vida. Certo. Isso é aceito por quase todo mundo, mas não colocado em prática. Infelizmente, né, Gama? Até porque não há espaço suficiente para todos ao mesmo tempo. A evolução tem que seguir uma certa regra em que todos vão evoluir, mas esse todo pega, por exemplo, 20, 30, 40 gerações. E nessas 40 gerações pode vir alguém que cancele aquilo tudo que nós estamos ensinando como correto e que não é. Tá? Certo. Mas moralmente parecia que era. Hoje em dia já vemos que diante da ciência, não é justo você eliminar uma criança que está aparecendo isso, se há recurso para salvá-la. Tá? Se houver recurso, salve, mesmo que ela seja inutilizada. Mas a gente tem que aprender que, ao fazer, digamos, a constituição física de um indivíduo, que nós vamos responsabilizar por ele, temos que dar o melhor possível para que ele possa crescer. Ah, perfeito, perfeito. Aliás, é uma misericórdia de Deus, né, Gama? Por corpo que recebemos, corpo Isso. físico, né? Corpo físico. Entendi. Então, por exemplo, é importante que se saiba o seguinte: aquele filho que a gente aceitou porque não teve gente, porque foi imposto, porque foi fruto de, talvez, de um erro de terceiros, né? Ou foi por busca de prazer, cada coisa vai ser uma qualificação diferente. Então nós temos que nos preparar, porque vamos encontrar grandes dificuldades. Conheci casais, está na Bíblia, inclusive, na Bíblia não exatamente, mas está nos livros espíritas, de casais que estavam vivendo bem, aquela coisa toda, marido e mulher, família, tudo indo bem moralmente, tudo certinho, mas aí entrou uma terceira figura que já teve relação na vida anterior. Então, primeira coisa, é preciso entender que quando nós falamos de casamento, nós temos uma dificuldade principal, qual seja a de que efetivamente estamos sofrendo a influência de terceiros, homens ou mulheres, que se entregam a determinados prazeres e não querem enfrentar devidas realidades, como, por exemplo, a educação dos filhos. Sim, entendi. Perfeito. Então, gente, olha só, acabando, pegando o gancho que o Gama deixou, Deus é quem julga qual o corpo capaz de desempenhar a missão. Claro. Então, vamos lá. Porém, como eu já disse, o espírito é designado antes. Existe, antes da reencarnação, um programa, tá? Em que você deve ser escolhido pelos mentores, mas também pelo reencarnante. Quando muito não seja pela influência que eles exercem uns sobre os outros. Ah, sim. Perfeito. Tá vendo só? Então, isso
isso é antes, porque nós temos o mapa cromossômico, como é que nós vamos, as coisas que devemos fazer quando encarnado. Sim, por quê? Muitas vezes, vamos lá, eu vou botar como meu exemplo. O meu mentor disse, olha, Luiz, você vai ter que reencarnar. Tudo bem, vamos lá. Então você já está apto a resgatar esse. Então você dá um determinado número de situações que você tem que resgatar. O que você diz ao seu mentor? Ah, sim, pode colocar. Então, vamos colocar 100 itens que você aceita passar na reencarnação por aquela situação para você evoluir. Quando você chega aqui, o que acontece? Você vem com o véu do esquecimento. Conclusão. Aí entra o livre-arbítrio. Você faz da sua vida o que você quer. Mas depois você vai ter que resgatar, por causa do seu livre-arbítrio, você fez aquilo que achava que era certo. Mas não é certo. Conclusão. Chegamos aos 80, 90 anos, deixamos o corpo físico e vamos para o plano espiritual. O nosso mentor chega para a gente, Gama, e diz assim, Luiz, o que você fez lá embaixo? Sim, ele sabe o que eu fiz. Né? Ele disse assim, olha, fiz isso, fiz aí. Eu falei assim, pois é, das 100 coisas que você escolheu, que você faria, no máximo você faz 8, se fizer isto. Então, como Jesus diz, vigiar e orar. Vigiar para a gente não cair no erro. Ainda tem considerações difíceis nesse caminho, porque nós estamos desvendando um espaço que nós não conhecemos ainda. Sim. E quando conhecemos, ficamos apavorados. Por exemplo, como pessoa que está encarnando, necessariamente não conhece tão bem a ideia da reencarnação. Sim. Mas depois que ele reencarna, ele vê que aquilo é um laço que o carrega vinculado a ele de qualquer maneira. Uhum. Essa é a expressão, não tem jeito. Porque se errar, vai ter que repetir. Até tantas vezes que não der certo, aí desiste, traz ele para cá, ele fica com aquela dívida, vai para outro caminho. Pois é. Outro dia, uma pessoa conhecida, né? A filha, teve um bebê e, através das ultrassonografias, aqueles exames pré-natais que as senhoras fazem, não acusou uma situação. E a pessoa veio, a reencarnante veio, a criança veio com um probleminha no pé. Olha, Gama, foi um desespero. Puxa vida, o médico não viu isso, aquilo outro. Veja bem, não é castigo para o reencarnante, né, Gama? Não. Muitas vezes, as pessoas vêm com certas deficiências no corpo físico a pedido do reencarnante mesmo. Por quê? Consequências de vida anterior. Coisas de vida anterior. Então, a gente vê que, às vezes, nós passamos por determinadas situações que nós mesmos pedimos para passar. Porque os espíritos são criados. Simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Como é que você vai para a perfeição se você tem digamos assim, um defeito físico, moralmente falando, ou não? Em tese não, né, Gama? Em tese não, porque um espírito vem normal através de um corpo sadio. Ele tem que tomar conta desse corpo sadio para o levar até o final da sua missão. Mas se deixar-se inebriar pelo prazer e pelo gozo, ele vai cair do cavalo. Com certeza. Diminuir o grau. Se era para ser 90, talvez seja menos. Por exemplo, o fumo, bebida, isso faz com que você vá antes da hora para o plano espiritual. Porque você utilizou erradamente o livre-arbítrio. Não é? E
agravado que nas próximas reencarnações você vai ter que corrigir aquele erro, né, Gama? E que se incorpora a sua meta de batalha já em vencer. Ah, exatamente. E se você considerar que tudo isso num universo como o da Terra, uma população como a da Terra, que quando você muda de estado não é só de país, não. Sei, É sei. de estado de estudo. Aham. E você estuda certas coisas e tem que trabalhar, ou até em função da profissão que você vai exercer, Certo, tudo isso lhe gera um problema sério. certo. Ok. Então, nós temos que fazer um primeiro intervalo rapidinho, pessoal. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. Programa Enfoque Espírita voltando, tá, ao ar. Vocês nos desculpem, mas houve um problema técnico, tivemos que fazer um intervalo e estamos voltando agora, tá certo? Então estamos diante de uma situação que às vezes acontece, né? Uhum. É a união de um espírito a um corpo qualquer, tá? Que até aí não tinha problema nenhum. Mas algumas dessas provas são para reparar situações que estão impedindo o progresso dele. Certo. E ele não sabe disso. Ele não é dado a ele, nem tem quem dê. Por essa expiação, o espírito, então, pode ser constrangido a ocupar o corpo de uma criança que vem a sérios problemas e está de avançar. Uhum. Então é preciso que ele compreenda a função de pai, a função de mãe, a educação, a formação, porque o que vai acontecer à criança, se ele perceber os erros, ele tem a obrigação de lutar contra, o que é difícil. Porque tem o orgulho do papai, o orgulho da mamãe, Uhum. a vaidade de um, a vaidade de outro, a discordância entre eles, e que influi ao menor que está ali. Sim, não tem a né? menor dúvida. Então, se você vê que, por acaso, essa família é uma família considerada rica e está abusando dos outros, já é um gravíssimo erro. Certo. Então, ao invés disso, você vai querer achar que não leva problema para eles, não, que eles já estão bem. Não, também não. Eles estão moralmente necessitados de transformação moral, Entendi. Tá que certo. é o mais difícil. Mais difícil, é assim. O que é mais difícil? Converter uma pessoa doutrinariamente ou moralmente? Ah, moralmente é muito mais difícil, muito mais difícil. Porque devido ao grau evolutivo de cada um, né, Gama? É um dos motivos, O né? grau evolutivo de cada um é dividido sempre, todo, o teu e o meu, Aham, são divididos em duas partes. O grau evolutivo material, sim. que é o conhecimento em geral, Conhecimento e o grau evolutivo de ordem moral. moral. Esse aí também é personalíssimo, Uhum, mas às vezes acontece o contrário. Você tem uma família que tem 5 filhos, uhum. mas tem 2 que nasceram foi do diabinho, né? Cheio de defeitos e de problemas. E os pais ficam alucinados, porque ele está agindo bem. Aham. O que ele tem que fazer? Continuar a agir bem, mas modifica a forma de encarar as coisas. Aquele filho merece uma atitude mais severa, Mais severa. no ensino. Exato. A natureza nos mostra isso. Exato. Gama, quando eu trabalhava, eu pegava estava numa fila de ônibus e tinha uma senhora à minha frente, entendeu? Chorando, coitada. Então, logo depois, naquela situação,
vem uma amiga dela e disse assim, ô fulana, não vou citar o nome. O que aconteceu? Eu falei assim, pois é, tive 5 filhos. 4 estão casados, já fizeram faculdade, já estudaram, trabalham, têm o seu trabalho, constituíram famílias. Aí veio esse temporão. Olha como ele está me criando problema. Eu falei assim, mas por quê? Mas olha, eu estou vindo agora da delegacia. Ele foi preso. Estava traficando drogas e foi pego. Ele é de menor. Imagina uma situação dessa. Ele falou assim, tá bom, mas então, agora vai haver um corretivo para auxiliar ele. Eu falei assim, eu fiz uma coisa que o meu coração está partido. Ele falou, mas minha amiga, mas o que você fez? O delegado perguntou, o que eu faço com o seu filho? Já era a 5ª vez que ele tinha sido preso. Mas, como era aparentemente um garoto bem estruturado, eles soltaram o garoto com a prerrogativa de que ele disse que não faria mais aquele delito, mas fez de novo. E o delegado perguntou, o que eu faço com o seu filho? Ela virou para a amiga e disse assim, eu não titubeei. Deixa ele preso, ele tem que aprender. Imagina, Gama, o coração dessa mãe, mas foi uma atitude para ajudar o garoto, já que tanto o pai quanto os irmãos e ela mesma falando que ele estava errado, agora tem que haver um castigo. Veja bem, não é castigo de Deus. Deus não castiga. Mas a mãe disse, ele tem que ter um corretivo mais eficaz, já que ele não nos ouviu, a família. Depois não vi mais aquela senhora. Mas espero que o filho dela tenha se corrigido. Mas, infelizmente, né, Gama? O vício é um problema muito sério, gente. Pais e mães, observem os seus filhos. Não deixem. Vão criar problemas agora, mas corte a torneira, para que ele entenda que aquilo é coisa ruim para ele, para o corpo dele. Isso, aliás, gente, o Gama falou bem da pouco, é missão dos pais ensinar o conhecimento e a moralidade, não é isso, Gama? É, por isso que a coisa mais difícil que existe na face da Terra não é uma guerra nuclear. Sim, não. Mas são os conselhos, ou, não me meta nisso que eu não quero confusão, que são essas atitudes de determinados pais que permitem que os filhos façam tudo para viver a vida. Uhum. Aí ela está trocando a vida dela e o futuro dela por causa do filho. E pior, deixando o filho... Aí ela também não concordava que ele fumasse, mas ele passou a fumar, passou a beber, passou a julgar. Aí já começou a andar numa linha errada, a formar famílias abandonadas por ele. Filhas dele, ou filhos dele. Ou filhos. Mas sem casamento, sem união, sem nada. Exato, infelizmente, né? Isso que tu semeias, isso também te libertará, porque vai ser pelo caminho de libertação. Colherá, exato, perfeito. Você tem que se desvincular daquilo ali. Pois é, aí mais tarde, quando já vira adulto, disse assim, eu não sei o que aconteceu que eu caí nessa situação. Se eu usou mal o livre-arbítrio. Não é? Por isso que essa ilusão, algumas pessoas têm anotado nas suas agendas o número de um espírito, né, que ele adotou, o nome que ele adotou, etc. E ele, então, usa aquilo para fazer prestígio, porque foi aquela encarnação dele,
ou para tentar ajudar a fazer o bem. É importante entender. O que nós não podemos fazer é mudar as leis de Deus para que alguém seja salvo. Aliás, não vai conseguir nunca, né, Gama? A perfeição de Deus é exatamente ele não se prejudicar. A parte moral, de forma nenhuma, ele vai aceitar para te perdoar. Não é possível. Tem que resgatar. Ele tem que... Aliás, gente, primeiro é o arrependimento, reparação e expiação. Você pode diminuir o grau de intensidade desses 3 estágios? Sim. Aliás, está lá em Atos, em Pedro, não é isso? Sim. Ele diz, o amor elimina uma imensidão de erros e faltas, não é isso, Gama? Está lá. O que eu vou fazer hoje? Não tem nada para fazer. Vai ao asilo. Lá, dá um bom dia, conversa com uma criança, ou com um adulto, ou com um idoso. Não tem problema nenhum. Você não vai ter vínculo, você vai estar ocupando a mente positivamente daquele a quem você está visitando. Pede até um sacerdote para orientá-lo. Exatamente, ou um sacerdote, ou mesmo qualquer uma pessoa de bem pode te dizer isso. E aí você vai diminuir o grau de intensidade dos teus erros. Você aí recebe a visita de um companheiro, já me ocorreu. Eu estou gostando de uma outra pessoa, assim, sabe? Mas o meu casamento vai bem. Eu estou verdadeiramente apaixonado por aquela que eu me liguei por acaso, mas me liguei. E muito. E agora eu não sei o que fazer. O que eu faço? Eu digo que isso é problema da sua consciência, não me pergunta não. Um caminho é fácil, depois você paga através de alguns séculos. Agora o outro é mais difícil e você paga agora, enfrentando a realidade. A consciência nos acusa. Mas, Gama, nós temos que fazer um intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já, pessoal. Alô, pessoal. Programa Enfoque Espírita voltando em mais um bloco, tá certo? É difícil prever-se. Eu acho que é muito fácil, mas tem gente que acha difícil prever. Que se você for falar com alguém, você não consegue solução, porque você esqueceu que a pessoa ainda é inexperiente. Mas todo ser, para começar a vida, ele é inexperiente. Você vai querer que ele já seja um grande experimentado? Não. Depende, é como aquela aula de orientação de vida, como deve viver, passar. Então, se ele levar na cabeça dele que meia dúzia é a metade de 12, não é? Exato. Então, você faz o seguinte, para gravar bem. 262, não é isso? Então, repara. Em qualquer circunstância, o 26, 262. 262. E a pergunta 262, pessoal. Vamos lá. Todo mundo passa por aí, inclusive essa que você citou aí, o exemplo. Exato, 262. Olha, vamos lá. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, que deve seguir como fazeis com a criancinha? Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve. Senhor de proceder à escolha e só
então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. Tá? Eu já li a resposta, tá certo? Então, vamos lá. Que nós vemos que à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, já gradativamente você já coloca em ação o seu livre-arbítrio, não é isso? E nessa origem simples, todo ignorante e carecido de experiência escolhe uma existência, conhecimento de causa e responsável por essa escolha. Então nós vemos que a escolha, quando nós estamos para reencarnar, é importantíssima. Isso não é brincadeira, gente. Ah, eu quero ser isso, quero ser um rei, um príncipe. Gente, isso são títulos materiais. Lá em cima não existe nada disso. Existe a hierarquia espiritual. Hierarquia essa que é medida através da sua moralidade. Vou não é falar isso? uma besteira, mas é para dar uma comparação que é segredo. Por isso acontece, a mesma lei funciona também do lado de quem é responsável pelos desastres materiais. Sim, sim, sim. Então, se você tiver que passar por uma determinada experiência, não tem jeito, não fuja dela mais. Não fuja dela mais, enfrente-a. Sim. Agora, enfrente preparando-se, acima de tudo, moralmente. Moralmente. Porque aí esse é que é o problema. A doutrina espírita olha sempre alternadamente para os planos morais. Morais. Porque aí é que é mais difícil a evolução. Porque aquela necessidade de sexo que o homem que é muito sexualizado sente, tá? E se queixa que eu não posso ficar assim, não dependo de mulher, não posso ficar sem isso e aquilo. Tudo bem, você tem que lutar contra isso. Uhum. Não vai ser entregando-se a outros prazeres que você vai corrigir o que está do passado. Criou um novo problema agora. E muitas vezes muito Pode maior, vir né? Maior, porque vem filho atrás, vem tragédias, vem tudo, e aí complica. Exato. Perfeito. Então vamos para 339, pessoal. 3, No 3. momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar. Surpreendente, olha a resposta. Muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. Essa escravidão, gente, é escravidão moral, né, Gama? Moral. Totalmente moral. É por isso que muitos espíritos não aceitaram, que queria que fosse só física. Física é fácil, até através da medicina. Não é? É fácil através da medicina. Agora, não é através da moral. Não. Então você não pode entregar hospitais e médicos, médicas, engenheiros, porque vão ganhar dinheiro, bancários, porque vão mexer com dinheiro, engenheiros que vão com estruturas físicas, mas que pessoas vão sofrer depois dela como estão. Ou seja, houve roubo no caminho, desrespeito, relaxamento. Então, a escolha não é fácil. A escolha de pai e mãe é muito importante. Então, nas doutrinas espíritas, nós encontramos uma coisa interessante. Pais que procuram espíritos para nascer. Eles querem ter mais filhos. Sei. Mas querem ter um filho assim, que aceite isso. E não existe esse tipo de pessoa pré-tabulada para chegar alguém a pai e levar. Não é possível. Entendeu? Conhecereis a verdade de novo. E a verdade vos libertará. Exato. O espírito reencarnante precisa daquilo, né? Precisa de amor. Isso, falou tudo, Gama. Ele não pode encarnar e ficar no meio de pessoas que o estranham totalmente. Exato, perfeito, perfeitíssimo. Pois é, Gama. Mas... Então nós temos tantos filhos que são
rejeitados pelos pais, acabam até se tornando inimigos, e aí tem um problema infernal, né? Ainda lá em casa nós estamos examinando, a própria empregada, lá em casa, contando um determinado caso, ela falava de uma situação em que um espírito se manifestou, era o conhecimento dela, não cito o nome nem coisa nenhuma, mas ela, assim, numa conversa de 3, 4 adultos, todos eles conhecendo a doutrina espírita, mas cada um com o seu ponto de vista sobre certo convênio. Então, é necessário que a gente entenda o seguinte, não pode a empregada, ou quem quer que seja, interferir na educação que o pai está dando, ou a mãe está dando. Pode orientar o próprio pai e a mãe para não fazer assim, está forte demais ou está fraco demais. Ele está fazendo errado do que vocês estão ensinando. Ela faz a parte dela, mas não pode passar disso aí. Entendi. Perfeito. Mas, Gama, infelizmente, já nosso tempo está terminando. Eu lamento apenas uma coisa que eu vou dizer. Eu sei que eu não vou conseguir isso, eu nem quero, porque eu não tenho evolução moral, acho eu, suficiente para isso. Mas eu vejo tantas famílias prejudicadas por atitudes pouco éticas em relação como aquela se diz, ao uso do espermatozoide. Sim, entendi. E aí tem filhos à vontade, na barriga de quem não merece, não é possível. e de quem também não quer se tratar para isso, e pessoas que trazem outras deficiências, e vão jogar isso tudo em cima um do outro, prejudicando-se mutuamente cada um. Então, para mim, a verdade verdadeira está: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lembre-se, no ato de conhecer, ela pode ser contra você, hein? Exatamente. Pode. Porque você vai identificar os seus erros. Exatamente. Você teve filho difícil. Mas eu trabalhei muito e eu consegui liberá-lo. Quando ele foi embora. Você está aqui, mas você ainda tem uma outra pessoa que te atrapalha. Mas ela já está lá há muito tempo, não está me apoiando mais. Não, não é apoiar, mas você tem que educá-lo. Tem que tentar passar por cima e submeter-se a ele. Se ele não quer, livre-se moralmente dele. Moralmente, está certo. Ou seja, chama médicos, etc., entrega, não posso fazer nada. Ele não quer aceitar as leis. O que eu faço? Você tem um filho, mas ele não quer mais aceitar a lei. Na lei de Deus, o que você faz? É complicado. Tem que haver disciplina. Mas tem que haver se disciplina. O filho não quer, não pode você deixar se vencer por isso. Perfeito. Mas, Gama, infelizmente já nos avisaram que o nosso tempo terminou. A doutrina espírita, quando analisada com calma, exato, é maravilhosa. Ela permite que a gente avance muito. Muito. Aí, indo nesse livro aqui, Gênesis, à luz do Espiritismo, ou seja, como é que a gente nasce, a gente aprende que tem que se preocupar quando vem filho pela criação, pela aliança, pelo exílio, pelo êxodo e pela redenção de cada um deles. Perfeito. O que não é fácil, quem é pai sabe. Imagina. Entendeu? Imagina quando você tem 10 filhos e 10 vezes fazer a mesma atuação. Para 2 você gosta deles pra caramba, faz tudo que ele quer. Ele é o rei na terra. 10. E os outros ficam com raiva. Esse está o eu, aí pega todo mundo. Pessoal, terminou o nosso tempo, infelizmente, não é isso? Lhes digo uma coisa: reencarnação, o caminho e solução dos nossos problemas. Gama, as suas considerações finais, por favor. A doutrina espírita é muito bonita quando chega nessa fase de aprofundamento dos conhecimentos para saber qual deve ser a nossa atitude diante da realidade. Não adianta a gente estar fugindo. Vamos enfrentar isso mais cedo ou mais tarde. E às vezes eles são apanhados, e a maioria é assim, de tal forma que ele acha que o papai e a mamãe não querem perdoá-lo. Não, você foi passar por várias experiências e todas elas você faltou. Agora Deus está segurando você. Com certeza. Tá? Então essa atitude, quando é tomada, revela uma grande reflexão por parte dos pais. Perfeito. Mas também depois vão sofrer o resgate. Perfeito.
Pessoal, até a próxima semana, se Deus quiser. TVC, a TV do Correio da Manhã.